estamos ao vivo, começando mais um Freud Explica. Hoje falando sobre fibromialgia. Você conhece? Você sabe o que é? Imagine sentir dor, gente, o dia inteiro, dores intensas, tá? Da cabeça aos pés, tá? Em vários pontos do corpo. Uma fadiga exacerbada, falta um sono não reparador, tá? Perda de memória, entre outras coisas, tá? Que a gente vai estar conversando aqui. Eu vou começar apresentando aqui meus convidados, tá? A gente tem a Tereza Araújo. Tereza, obrigada. A Tereza tem a fibromialgia e vai estar explicando pra gente como é que é conviver com essa dor, né? E o Lélio Leme, que é terapeuta corporal. Lélio, muito obrigada. A gente que agradece, né? Tá? Gente, eu vou, começar rodando um VTzinho para vocês entenderem um pouco a fibra e a gente volta aqui para conversar com eles. A fibromialgia é uma síndrome que afeta principalmente os músculos e os tendões, mas não causa inflamação ou deformidade. Suas principais características são dor generalizada crônica há mais de 6 meses no esqueleto axial, acima e abaixo da cintura e nos 2 hemicorpos, sono não reparador e alterações de humor. A fibromialgia é considerada uma doença feminina, por acometer mais mulheres do que homens. A doença não tem causa definida, mas está associada a baixos níveis de serotonina e de outros neurotransmissores, como a endorfina, no organismo. Nesses pacientes, o tálamo, que funciona como o centro de dor no cérebro, está hiperativado, mesmo sem estímulos dolorosos. Quando há estímulos dolorosos, além do tálamo, outras regiões, como o hipotálamo e o sistema límbico, ficam ativados. Isso explica os distúrbios de sono e de humor apresentados pelos pacientes. O paciente com fibromialgia também pode apresentar outros sintomas, como alteração do sono, distúrbios afetivos e cognitivos, distúrbios gastrointestinais ou do trato gênito-urinário, alterações no sistema nervoso central, palpitações, dor torácica, fraqueza, zumbido e bruxismo. Vendo o videozinho, Lélio, é isso mesmo? Você como terapeuta corporal, você concorda com esse diagnóstico, as causas, né? Ou não é bem assim? Existe, vamos pensar assim, o que não é bem um consenso ainda da ciência. Na verdade, a ciência no princípio, o que aparentava ser a fibromialgia, uma síndrome dolorosa provocada por problemas emocionais ou tensionais, hoje já não se tem mais esta comprovação, não é mais vamos dizer assim, uma unanimidade da ciência. Há discussões ainda sobre, na verdade... O que na verdade hoje, o que mais está sendo aceito pelos que estão mais na vanguarda do caminho de encontrar uma solução para a fibromialgia, seria que realmente o que aconteceu com o Hospital Del Mar, né, em Barcelona, na Espanha. Eles já comprovaram que, na verdade, o fibromialgico tem dor onde ele realmente reclama ter dor. Então, os músculos e os pontos musculares, eles têm uma alteração. Na verdade, eles sofrem lesões e não se sabe por que certos indivíduos, né, certas pessoas, teriam uma dificuldade em se recuperar dessas lesões musculares. Agora, Lélio, e acumulando se tornaria o que eles chamam de fibromialgia. Sim, é um pouco aquela questão da galinha e do ovo, né? Eu vejo, né? Porque na verdade muitas pessoas desenvolvem ou começam a sentir, vamos chamar de gatilho, né? Começam a sentir essas dores a partir de um trauma, uma situação traumática, né? Ou uma situação de estresse muito grande. Então, na verdade, isso seria um gatilho para algo que já estaria escondidinho ali? Se a gente pegar o histórico da grande maioria dos casos de fibromialgia, eles são casos assim, onde eles começaram tendo alguns pontos e percebiam que esses pontos podem ter sido gerados de dor na infância por quedas,
pequenos e grandes acidentes, esforço físico exagerado. Então a gente nunca vai pegar um caso que fala assim, olha, eu não tinha fibromialgia e acordei fibromialgico. Tá? Em uma semana desenvolvi fibromialgia. Agora, o que acontece? No momento que a gente passa por uma tensão emocional forte ou por um esforço excessivo físico, passa-se a ter o que a gente chama de uma crise mais acentuada, uma agudização dos pontos dolorosos. E aí, com isso, indo ao médico, o médico vai fazer o diagnóstico, vai dizer aquele ser está com fibromialgia. Se eu puder dar uma palhinha claro. Aqui. Existem umas 10, 11 teorias sobre a origem da fibromialgia. Né? Tem essas sobre neurotransmissores, tem essa que eu gosto muito, que é do hospital lá de Delmar. Hospital Delmar, de Barcelona. Né? Que a terapia do Lélio está meio baseada nisso, ele descobriu lá atrás, antes dessa pesquisa e tal. Eu gosto muito também, mas tem outras bizarras. Sim. Né? Tipo amálgama no dente, que ninguém hoje mais usa, mas ainda existe essa... chegou a esse ponto, esse eu não li. Né? Existe isso, existe sobre poluição, umas bem bizarras. Existem algumas outras mais modernas que também são interessantes, que colocam a parte hormonal como responsável. Então a relaxina, a ocitocina, né, que são hormônios que no fibromialgico também são baixos. Aliás, tudo é baixo no fibromialgico, né? É uma coisa doida. Só é alto a substância P e o cortisol. Tereza, você convive com a doença há quanto tempo? Os meus primeiros sintomas são de adolescência. De adolescência? Sem eu saber o que era, óbvio. Você já sentia dores, ou mais pro lado do cansaço, da fadiga? Eu comecei a desenvolver no meio da minha adolescência algumas coisas, tipo assim, sensibilidade química. Eu comecei a ter algumas reações a medicamentos, a metais, parará. Eu comecei a ter... Eu não tinha dor como eu tenho hoje, né? Isso foi a última coisa que apareceu na minha vida. Mas eu tinha uma sensação de gripe. Né? Eu parecia que estava gripado o tempo todo. Então aquela meia dor no corpo pré-gripe, sabe? Aquele mal-estar. E os fibromialgicos reclamam muito dessa dor de garganta, essa sensação de sinusite, mas era mais aquela congestão. Mas o corpo. Mas era mais aquela sensação do corpo dolorido pela fibra. Sim, Desculpa, pela gripe. Pela gripe. Você fica com aquela vontade de deitar, né? A outra coisa que começou a aparecer foi o sono, né? Eu comecei a ter problemas de sono. Eu tenho uma herança genética que meu pai tem, meu irmão tem, meu filho tem e outras pessoas da família têm. Nós somos long sleeper e temos a fase atrasada do sono. Então a gente precisa de mais de 8 horas de sono por dia e a gente só dorme bem depois das 4 da manhã. Isso eu já fiz várias avaliações de sono e todas elas eu só entro no ciclo inteiro de um sono depois das 4 da manhã. Né? Então isso já começou a juntar com um pouco de dificuldade para dormir, de um sono totalmente não reparador, até porque eu tinha que levantar cedo, então eu dormia pouquíssimo. E isso já causa, obviamente, um estresse no organismo, bravo, né? Por exemplo, eu tenho 1,57 m, eu nunca pude usar salto, então minha adolescência foi meio traumática. Foi bastante traumática. Então eu fui desenvolvendo algumas outras coisas, tipo também extremidades muito frias e uma baixa temperatura. Então a minha temperatura média é entre 36 e 36,2, esse é meu basal. A maior febre que eu já tive foi de 37 graus durante toda a minha vida. Minha filha é igualzinha. 37 para mim é igual a 39 para você. Eu me acabo, fico super mal. Quando eu tenho gripe ou quando eu tenho alguma outra coisa, e desde lá de trás, a minha temperatura baixa, ela vai para 35,5. O que é terrível também, porque dá o mesmo frio, dá o mesmo mal-estar e tal.
Então eu comecei a ter tudo isso na adolescência, fui ganhando um monte de rótulos, né? Sim. De preguiçosa, de hipocondríaca, de cansada, de não sei o quê. E isso durou minha vida inteira, né? Então eu passei a vida inteira lutando para dormir. Algo que você nem sabia exatamente brigando o que era, para levantar. Entender, né? Todos Exatamente. esses sintomas e isso que é complicado. Até, gente, eu, assim, sem generalizar os reumatologistas, mas muito me causou espanto alguns, né? Que eu conversei sobre a doença, algumas pessoas também que souberam do tema e que falaram pra mim que fibromialgia é coisa de hipocondríaco e essa doença não existe. Eu ouvi isso de reumatologistas. Né? Então, assim, eu realmente me assustei, né? Mas você sabe que tem uma coisa interessante? Quando eu comecei a desenvolver de fato a fibro, né, com todas as características, ela era pouco conhecida. Né? Foi em 2002 que eu comecei a ter os primeiros sintomas mais sérios, mais claros, e ela era pouco conhecida, era de difícil diagnóstico. Hoje eu fico assustada com a facilidade com que se diz que se tem fibro. Tá. Então também tem essa então questão, passou de um outro ponto para outro e nenhum dos dois é bom. Exatamente, que às vezes pode não ser, né, Lélio? Uma fibro e a pessoa pode ser diagnosticada. Tem muito de casos que chegam com diagnóstico de fibro e não é. Que tipos de doenças a pessoa pode ter e podem ser confundidas com a fibro? Tem aí o próprio lúpus, né, que também gera dor corporal. Nós temos aí a polimialgia reumática, que é um tipo de reumatismo, uma doença autoimune também, que gera dor espelhada. A doença de Lyme. A doença de Lyme tem deficiências de vitamina D, insuficiência hipofisária, né? Pode ser de hipófise, porque daí gera deficiência de hormônio tireoidiano, né? Então, às vezes o problema é na hipófise. E tem hipotireoidismo por problema na hipófise. Não é a tireoide que está, porque uma estimula a outra. Tem também a dor miofascial, que não tem nada a ver, mas é muito parecida. Nós temos então, também o caso de hepatite C, eu acho que comentei até. Sim, a gente falou sobre em outra ocasião. E e tem vários, na verdade nós temos até no nosso livro lá relacionado 26 tipos diferentes de problemas que não foram nós só simplesmente colhemos as informações que os médicos, né? Então tem insuficiência adrenal, que é um exame bastante difícil de a gente ver alguém fazendo um exame assim. Médicos normalmente não pedem, mas se a gente for lá na relação da Sociedade Brasileira de Reumatologia, nas diretrizes da própria sociedade, eles indicam que os reumatologistas deveriam pedir esse exame para poder excluir a possibilidade. Porque, para a gente esclarecer bem, né, para alguns que possam ainda não saber, fibromialgia não existe um exame específico no qual se faz e se detecta. Ele é feito por exclusão. Como que ele é feito? O médico, no momento que ele percebe que o paciente tem dores generalizadas pelo corpo, ele precisa fazer uma bateria de exames para poder chegar à conclusão de que não é nenhum tipo dessas doenças agora e síndromes que a gente está citando, e que a partir disso ele poderia tocar então no corpo, nos 18 pontos famosos que simplesmente sendo que 11 tem que ser, né? Então assim que tiver 10, mais de 10, que são 11 ou até os 18 pontos doloridos. Hoje também isso tem uma controvérsia muito grande, já os bons reumatologistas e os próprios congressos de reumatologia, a gente já tem informação de que eles não utilizam apenas esses 18 pontos. E esses 18 pontos, gente, a coisa é assim, nós, hoje, eu não sou médico, mas o médico, ele pensa, a maioria hoje já está agindo do quê? Da que forma? Ele não se baseia, aquilo é apenas uma amostragem. Houve uma convenção em 1990 pela Sociedade Americana de Reumatologia, e lá, né, colegiado americano de reumatologia, eles convencionaram que tocando nesses 18 pontos, se tivesse mais de 11, seria considerado fibromialgia. Só que isso não é na prática não é bem assim, porque como nós temos quase 600 músculos com possibilidade
né, quase mais de 600 músculos com possibilidade de lesões, e alguns deles em vários pontos. Então, o mesmo músculo nós podemos ter vários pontos doloridos. Então, o que acontece? Você simplesmente checar 18 seria muito pouco, né? Então, o que os médicos hoje fazem? Eles não excluem a possibilidade de checar outros pontos, tá? Então, quando se checa só os 18 pontos, seria equivalente a alguém que pega, como a gente costuma explicar, 5 ml de sangue e faz exame e sabe-se que todo o sangue está com excesso de açúcar, por exemplo, no sangue, com excesso de glicerina. Então a pessoa poderia estar com diabetes. Então não é só uma amostragem, não é uma... Tá? Lélio, se prender muito esses 18 pontos, porque muita gente pode dizer não tenho as dores nos 18 pontos, então eu não tenho fibromialgia. Tem gente que fala, por exemplo, eu tenho 3, 4 pontos, então eu não tenho. Daí seria assim da dor miofascial. Tá. Certo. Tereza, a dor que você sente, vamos falar um pouco dessa questão. Eu tenho uma curiosidade, realmente as pessoas têm que dizer, começa por uma, quer dizer, por uma questão emocional, ou obviamente a dor vai te trazer uma questão emocional, isso é óbvio, né? Passar o dia inteiro com dor é insuportável. Sim. E a pessoa fica... entra num quadro depressivo. A consequência da dor não é só psicológica, né? Ela é cognitiva, ela é de várias outras, né? O organismo fica todo focado em cuidar da dor, né? Em fazer ela passar. Exato. E o resto todo se perde. Né? A memória fica ruim, a fadiga muito grande, né? A fadiga é terrível, então o sono não é reparador. As 3 principais características da fibro são dor generalizada, ou aquela que anda, que o pessoal gosta de brincar, né? De chamar, como o Ju gosta de dizer, dor andante, né? Caminhante. O sono não reparador e a fadiga. E é um ciclo, quanto menos você dorme, mais dor você tem, mais fadiga você tem, menos você dorme, mais fadiga você tem, mais dor você tem, menos você dorme. Então, quando você entra nesse ciclo maluco, a gente chama de crise. Né? Quando isso daí está mais controlado, você está dormindo melhor, a coisa começa a estabilizar. Então, você tem momentos onde você sente que a dor ela diminui, dá uma acalmada? Sim. É uma dor, quer dizer, o tempo todo na mesma intensidade. Não. Eu hoje estou em crise. Né? Então eu tenho tido dores constantes, fortes. Né? Eu tenho dores sempre mais fracas. As minhas dores são muito generalizadas, então é difícil dizer que hoje está na perna, amanhã está no braço. Elas são bem generalizadas. Sim, eu ouvi uma pessoa falando que inclusive tem uma sensação de dor no próprio cabelo. Sim. Né? A sensação que eu pego um o corpo carinho, todo um mesmo. carinho para o fibromialgico pode parecer um soco. Sim. Entendeu? Uma punição. Pode doer um carinho. Um abraço pode doer muito. Exato. Quer dizer, isso é muito ruim. Que você teria... E a nossa cara é essa, né? Ninguém vê. Qualquer dor vai vir de forma mais forte, né, para o fibromialgia? Quer dizer, a intensidade da dor. Só para terminar um pouquinho aqui, o fibromialgico ele tem um descontrole cerebral de dor aumentada. Então, qualquer toque, o cérebro interpreta como dor. É que existe um processo, é bom se pegar um gancho aí. Existe um processo seguinte: toda vez que o organismo ele tem uma lesão ou alguma anomalia, a maioria das vezes, vamos pensar assim, ele provoca dor. Né? Então, vamos pensar no quadro de uma pessoa que quebrou uma perna, que é um quadro bastante conhecido. O que acontece? No momento que a gente quebra a perna, a adrenalina está lá em cima, você não sente até tanta dor. Sim. Mas assim que vai até o hospital, se o médico simplesmente pegar naquela perna só para examinar, a pessoa tem verdadeiros picos de dor. Mas por que aconteceu? Para proteger aquele membro que quebrou, o organismo produziu uma quantidade muito grande de neurotransmissores e derramou aquilo no sangue e está ali para atuar. No momento que ocorre isso, a pessoa ela tem uma sensibilidade muito maior. É o que ocorre permanentemente, quase, com os fibromialgicos. O que acontece? Ele tem as lesões, no momento que ele passa por uma tensão emocional,
ele pode gerar uma crise, porque uma pequena tensão comparado às vezes a um esforço físico, e qualquer esforço físico exige do corpo o movimento dos músculos. E movimento é que os músculos não querem, porque entender que a fibromialgia são lesões musculares, isso demorou até bastante tempo para a ciência aceitar. Hoje, nós, com a nossa terapia, a gente consegue tratar apenas o corpo e conseguir que o corpo todo, o organismo todo, ele volte a se harmonizar. Então as pessoas começam a dormir normalmente, elas começam, sem precisar de medicação, elas começam a ter uma vida mais tranquila, começam a poder se movimentar com normalidade. Então a gente fala que a pessoa volta a ter uma vida praticamente normal. Ela só precisa do seguinte: fazer atividade física e regular. Que é complicado. Gente, vamos então, entrar num pequeno intervalo. Eu gostaria de falar sobre justamente o tratamento e a possibilidade de atividade física, né? A gente já volta então.